Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Sabe, ao longo dos meus mais de 20 anos trabalhando com machine learning, poucas coisas me fascinaram tanto quanto o momento em que a gente conseguiu de fato ensinar uma máquina a ver. Hoje, a gente vai abrir essa caixa preta juntos. Vamos entender exatamente como um computador sai de uma tela cheia de pixels e chega a reconhecer um objeto. É, sem dúvida, uma das ideias mais poderosas e elegantes da inteligência artificial moderna. E olha, com certeza todo mundo aqui já viu isso funcionando. Sabe quando o Google Fotos ou a galeria do seu celular olha para uma foto e escreve uma legenda como essa? Um jogador de futebol chutando uma bola. Pois é exatamente esse processo que nós vamos destrinchar hoje. Pode até parecer mágica, mas eu garanto, é ciência da computação da melhor qualidade. Então fica a grande pergunta, né? Como é que a gente sai de um amontoado de pixels, que para o computador são só números, um monte de números, e chega numa descrição que faz sentido, que tem significado? Bom, a resposta para isso, como muitas vezes acontece em IA, veio de uma inspiração lá da biologia. A gente está falando de um tipo bem específico de rede neural que tenta imitar, de uma forma bem simplificada, claro, como o nosso próprio cérebro, nosso córtex visual, processa as imagens que a gente vê. Então vamos lá, vamos conhecer a estrela do nosso papo de hoje, a rede neural convolucional, ou, como vocês vão ouvir por aí, CNN, da sigla em inglês. Guardem esse nome. Essa é a arquitetura que simplesmente revolucionou a visão computacional. E o que a gente vai fazer agora é basicamente dissecar essa ideia pedaço por pedaço. Olha só, uma CNN clássica como a pioneira Linet, que lá nos anos 90 já era capaz de ler cheques bancários, se baseia em 4 operações que são fundamentais. Pensem nisso como se fossem os tijolos de uma construção, sabe? Se vocês entenderem bem o papel de cada uma dessas 4 etapas, convolução, não linearidade, pooling e, por fim, a classificação, vocês vão ter a base para entender praticamente qualquer modelo de visão que existe hoje. Bom, tudo, absolutamente tudo, começa com a extração de características. Pensem como a gente funciona. Quando olhamos para um rosto, a gente não vê 1 milhão de pixels soltos. A gente identifica padrões, olhos, um nariz, uma boca. A rede neural precisa fazer algo muito parecido. Ela precisa aprender a identificar os componentes mais básicos de uma imagem, coisas como bordas, texturas, formas simples. Esse é o primeiro passo para qualquer tipo de compreensão. E essa extração de características acontece na operação que dá o nome à rede toda, a convolução. A ideia aqui é simplesmente genial. A gente usa o que chamamos de filtro, que na prática é só uma matriz pequena de números, e a gente desliza esse filtro por cima da imagem inteira. O ponto-chave, e eu quero que vocês guardem isso, é que essa operação mantém a relação espacial entre os pixels. A rede entende que um pixel está em cima ou do lado de outro, e isso é absolutamente crucial para reconhecer formas. Para ficar bem claro, vamos imaginar que a nossa imagem é só essa grade de pixels aqui, essa matriz 5 por 5. Cada número ali representa a intensidade de um pixel. E do lado, nós temos o nosso filtro, uma matriz menor, 3 por 3. Agora, olha só o que acontece. A gente pega o filtro e coloca ele no cantinho da imagem. A gente multiplica cada valor do filtro pelo pixel correspondente da imagem e soma tudo. Esse resultado vira um único número em uma nova matriz, que a gente chama de mapa de características. O mais legal é que esse mapa, na verdade, é um mapa de ativação. Onde o valor é alto, significa que a característica que aquele filtro sabe detectar foi encontrada naquela região da imagem. E é aqui que está a verdadeira mágica, sabe? O pulo do gato das CNNs. Cada filtro desses se especializa em detectar um tipo de característica. A gente pode ter um filtro que é ótimo para achar bordas verticais, outro para curvas que vão para a direita, um terceiro para uma textura mais áspera. Mas o mais genial de tudo, e o que mudou o jogo completamente, é que a gente não programa esses filtros na mão. A própria rede, durante o treinamento, aprende sozinha quais são os melhores filtros para a tarefa que ela precisa resolver. É um processo de descoberta automática de padrões. Incrível! Ok, depois da convolução, que é uma operação linear, a gente precisa de um tempero a mais. A gente precisa de algo que permita que a rede aprenda relações mais complexas. Afinal, o mundo real não é nada linear. É aí que entra uma função de ativação, e a mais famosa delas é a ReLU. A função dela é ridiculamente simples. Tudo que for negativo no nosso mapa vira zero. Acabou. Pode parecer bobagem, mas essa pequena quebra na linearidade é o que permite que a rede comece a combinar as características de um jeito muito mais inteligente. É como aprender que um olho junto com um nariz tem mais chance de ser parte de um rosto.
O próximo passo na nossa linha de montagem é o pooling. Pensem no pooling como um processo de resumo. O objetivo aqui é duplo. Primeiro, a gente quer diminuir o tamanho dos mapas de características para tudo ficar mais rápido e mais leve computacionalmente. E segundo, a gente quer deixar a rede mais robusta. Ao resumir uma pequena região, a rede se torna menos sensível à posição exatinha da característica. Não importa muito se o olho está um pixel para a esquerda ou para a direita, o importante é que tem um olho ali. E o método mais comum para fazer isso é o max pooling. É bem intuitivo. A gente olha para uma janelinha de valores no mapa, digamos 2 por 2, e simplesmente pega o maior valor dali. Só isso. Ao fazer isso, a gente mantém a informação mais importante daquela região, ou seja, a ativação mais forte, e joga o resto fora. O resultado é um mapa de características menor, mais gerenciável e que dá para a rede uma certa invariância à translação. Ou seja, a rede aprende que a presença de uma característica é mais importante que a sua localização exata. Muito bem. Então, até esse ponto, a rede já processou a imagem, já encontrou um monte de padrões e características importantes e já resumiu essa informação. Agora a gente está chegando na reta final. Vamos ver como tudo isso se junta para tomar de fato uma decisão. Ok, agora a gente tem vários mapas de características, todos bonitinhos, em 2 dimensões. Para a gente poder classificar a imagem, a primeira coisa que a gente faz é achatar tudo isso. Imagina pegar todos esses mapas e esticar eles numa linha só, um vetor bem comprido. Esse vetor, então, vira a entrada para a parte final da rede, que é a camada totalmente conectada. É aqui que a mágica final acontece. Essa camada vai aprender a dar pesos de importância para cada característica. Ela aprende, por exemplo, que a combinação de curvas arredondadas com textura metálica e forma circular tem uma probabilidade altíssima de ser uma roda de carro. E a saída dessa camada final é justamente isso que a gente está vendo, um conjunto de probabilidades. Uma probabilidade para cada classe que a rede conhece. Nesse exemplo, a rede está dizendo, olha, eu tenho 65% de certeza que isso é um barco, 15% que é um cão e por aí vai. A previsão final da rede é simplesmente a classe que levou a maior pontuação. Simples assim. Certo, mas agora vem a pergunta de $1 milhão, né? Como a rede aprende a fazer isso? Como ela sabe quais números colocar nos filtros, quais pesos usar lá no final? A resposta é, do mesmo jeito que a gente aprende. Com muita prática, com feedback e com correção de erros. É um processo gigantesco de tentativa e erro. Durante o treinamento, a gente mostra uma imagem para a rede e também entrega para ela a resposta certa, que a gente chama de vetor-alvo. É como se fosse o gabarito. Se a imagem é de um barco, e barco é a nossa terceira classe, o alvo vai ser um vetor com o número 1 na terceira posição e 0 em todo o resto. No comecinho do treinamento, todos os pesos e filtros da rede são completamente aleatórios. Então é óbvio que o primeiro palpite dela para qualquer imagem vai ser um chute, vai ser aleatório. E aí vem a etapa crucial. A rede compara a previsão dela com um gabarito, com o vetor-alvo, e calcula um erro. Isso não é algo abstrato, é um número que mede exatamente o quão longe a previsão dela passou da resposta certa. E agora, pessoal, chegamos no coração do aprendizado de máquina, a retropropagação, ou backpropagation. Pensem nisso como um processo de distribuição de culpa. A rede olha para o erro final lá na saída e vai propagando essa informação para trás, da última camada até a primeira. Ela calcula qual foi a contribuição de cada peso, de cada filtro para aquele erro. E com base nisso, ela ajusta cada um deles, só um pouquinho, na direção que teria diminuído o erro. E aí, no próximo palpite para a mesma imagem, a previsão já vai ser um pouquinho melhor, o erro vai ser menor. Agora, imaginem repetir esse ciclo, previsão, cálculo do erro, retropropagação e ajuste, milhões e milhões de vezes, com um banco de dados com milhares de imagens. É exatamente assim, de forma iterativa, que a rede aprende a ver. Aqueles filtros que começaram aleatórios, com o tempo se transformam em detectores de características super especializados. Bom, é claro que nem tudo são flores nesse processo. Um dos maiores desafios, um problema clássico que todo mundo que trabalha com machine learning enfrenta, é o tal do overfitting, ou sobreajuste. O overfitting é fácil de entender. É como aquele aluno que decora as respostas exatas do livro para a prova, mas não aprendeu o conceito de verdade. Se na prova caiu uma questão um pouquinho diferente, ele erra. O modelo faz a mesma coisa. Ele memoriza as imagens do treino, mas quando vê uma imagem nova, que ele nunca viu, ele falha. Uma das técnicas mais geniais para combater isso é o aumento de dados. A gente pega as imagens que já tem e cria novas, aplicando pequenas transformações. Gira um pouquinho, dá um zoom, inverte. Para o modelo, uma foto de um gato girado em 15 graus é um exemplo totalmente novo para aprender.
E é muito importante a gente ter uma perspectiva histórica. A evolução dessa área foi vertiginosa. Eu vi esse campo nascer com a LedNet, lá nos anos 90, que era uma conquista imensa só por conseguir ler dígitos manuscritos. E hoje a gente tem arquiteturas como a ResNet, com mais de 100 camadas, que em muitas tarefas de classificação já superam o desempenho humano. O que antes a gente levava meses para treinar, hoje se faz em dias, às vezes horas. É um momento realmente incrível para se estar nessa área. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Nós demos às máquinas os olhos para ver o nosso mundo. Mas ver não é a mesma coisa que compreender. O próximo grande salto, a próxima fronteira, vai ser ensinar as máquinas a entender o contexto, a intenção, quem sabe até a emoção por trás de uma imagem. O que significa uma lágrima? O que significa um sorriso? Essa é a fronteira que vocês, a próxima geração de engenheiros e cientistas, vão explorar. O futuro da visão computacional está apenas começando.